A partir de um certo momento, vocês vão de reparar que qualquer coisa se cala profundamente dentro de nós. Tu distingues isso em segundos no outro ser. Um ser que faz ruído de um ser que não faz ruído. Isto não tem nada a ver se ele é anedótico, ou se é erotizado, ou se é artístico, ou se é científico. Mas tu, em segundos, distingues um ser cujo aparelho mental e psíquico está constantemente a produzir ruído, mesmo que ele tenha ar silencioso, mesmo que ele tenha tirado, digamos, mesmo que o estilo, a sua estilização seja a de silencioso. Porque há pessoas que têm estilo de silenciosas. É um estilo. O indivíduo pode estar de cabelo rapado com uma túnica laranja. O que vocês quiserem, isto com todo o respeito pelas túnicas cor de laranja, ele pode estar como ele quiser. Se ele faz ruído, tu notas. E o ruído vem dele estar no estágio, e ao falarmos nisto, nós estamos a estimular a maturação que conduz à mudança de estágio. Afinal, nós compreendemos o estágio no azeite, o estágio no vinho, compreendemos o estágio em muitas substâncias. Então, ele está no estágio em que ele acha que lhe deram uma vida e que ele vive e está vivo. E vai por aí vivo. E que, sem querer ser excessivamente oriental, ele acha que é dono, e acha bem, da sua vida. E este é um ponto que pode ser até sublime. Era mais ou menos sublime com o Hemingway. Era mais ou menos sublime com o Charles Chaplin. Era mais ou menos sublime com todos aqueles que contribuíram para, sei lá, a grande literatura e esse tipo de coisas. E há um momento em que o indivíduo descobre que ele não está vivo, que ele está a ser vivido pela vida universal, que um raio do divino o atravessa. Claro que se uma pessoa for um pouco esperta, pode-se colocar a questão, mas isso não é um jogo de palavras, estar vivo ou estar a ser vivido, viver ou estar a ser vivido não é a mesma coisa. Isto não é exatamente a mesma coisa. Quando o indivíduo sente que está vivo, ele sente que a vida em si é uma ampola, é uma gota, é separada, é a vida dele. E que na proa, na quilha dessa vida, está o rosto dele e a personalidade dele. In the front line. Quando se dá esta catástrofe iniciática, este apocalipse individual, a pessoa descobre que, sim, há um segmento da vida universal que o atravessa, mas é a vida universal que decide, ela é que é o real. Ela existe e existirá sempre. E que o raio que vive através dela, da sua personalidade, um dia irá recolher-se para se projetar de novo. Ele percebe que ele está a ser vivido por uma das grandes qualidades divinas, que é a de banhar este universo de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio com vida. E vocês vão reparar que neste ambiente que nós estamos a desenvolver, vida é cada vez mais o foco da nossa atenção.
Porque, do ponto de vista de Sirius, o indivíduo nasce para a vida na quinta iniciação. O que significa que nós ainda estamos, isto com todo o amor e toda a serenidade, ainda estamos num processo de incubação. E num estágio mais avançado, o indivíduo descobre que teve em tempos a ilusão de que ele andava vivo, que lhe foi dada uma vida, ao qual ele acrescentou a sua personalidade e ao qual o universo acrescentou núcleos, como nós vamos ver daqui a pouco. É uma felicidade. Depois ele descobre que isso não era bem assim. Ele descobre que a vida vive através dele. O que não significa que a vida seja em si mesma, a vida real, não? Que te atravessa, seja diminuída no sentido de perder a sua majestade, só porque está a tentar exprimir-se através de um formato, que é o formato humano. Então, nessa fase, ele passa do estágio de bater à porta, em que ele sentia que vivia, para o estágio que traz esse profundo silêncio. Que é quando o indivíduo descobre que a vida universal está a vivê-lo a ele. Claro, como se disse, há um terceiro estágio. Mas neste segundo estágio, a vida universal está-te a viver. Tu começas a perceber. Isto é muito sério. Daí o meu problema no início do encontro. O equilíbrio entre foco e deixar ir. O equilíbrio entre o trickster, que quer controlar o processo, e tu descobrires que afinal tu és vivido e portanto não há trickster para ninguém. O equilíbrio entre seriousness, para usar lá a expressão do Dalai Lama, entre seriedade e, sei lá, gaiaté, uma certa joada viva. Mas quando tu descobres que és vivido, quando tu descobres que o raio que te atravessa, que essa vida que te atravessa e que está em ti e que te quer, e que, nota, não tem a mínima tendência para se ir embora ou para te abandonar ou para te deixar cair como deixar o corpo e o corpo astral e o mental caírem como uma entidade inorgânica. Não tem a mínima tendência para se ir embora. Ela é tenaz e é persistente. Mas no momento em que o indivíduo percebe que ele é vivido, há qualquer coisa dentro dele que se cala profundamente. Que é justamente o trickster. Essa parte da mente que nós amamos, na medida em que toda a gente é bem-vinda na ceia do Senhor, até o trickster. Essa parte da mente, o jockey, essa parte da mente que está sempre a tentar explorar o lado lúdico do processo, mas com a vantagem de nunca realmente se comprometer com o processo. Por exemplo, há pessoas aqui que estão estagnadas há 10 anos e é só por causa do trickster, mais nada. Elas têm as qualidades morais, elas têm as qualidades éticas, elas têm a boa vontade, o amor aos outros, elas têm as qualidades iniciáticas, elas têm todas as qualidades. O trickster não os deixa avançar. Nunca falei de uma forma tão direta. Isto não está a correr nada bem. O compromisso com o processo, a partir do momento em que tu percebes que és vivido, há um colapso do trickster, desse inventor de truques, desse malabarista. Há um colapso dessa entidade. Assim como há um colapso na sedutora.
Porque o trickster e a sedutora são a mesma coisa, é um género. Cada um com o seu género. Há um colapso destas funções menores da tua consciência mental e tu começas a sentir-te vivido. Isto é muito importante. Aqui pode-se dizer que o indivíduo passou do terceiro raio, que lhe dá a sensação, via Espírito Santo, de que ele está vivo. E com o Espírito Santo vêm todos os seus irmãos gêmeos, mais pequeninos. Quer dizer, são gêmeos ou são mais pequeninos? Que são o prana, as calorias, as vitaminas, as proteínas, a líbido, a estimulação artística, a sociabilização. Tudo isto são os irmãozinhos do Espírito Santo. E o indivíduo sente, eu estou vivo, isto é uma festa. Foi-me dado vida, eu estou vivo. E ele passa desse estágio em que o fogo de fricção predomina nos circuitos do átomo humano, em que o que liga os vários polos do átomo humano é fundamentalmente o fogo de fricção, para o tal fogo que caracteriza o terceiro raio, porque esta pomba do Espírito Santo, isto tem muitos níveis. É uma pomba que conduz a outra pomba, conduz a outra pomba, conduz a outra pomba. É um pombal. E quando o indivíduo percebe que é a vida que o atravessa, que ele é uma câmara de revelação da vida à vida, quando ele se desinteressa, não à superfície. Nós aqui não estamos interessados em desinteresses à superfície. Nós estamos interessados em desinteresse. Não sei se gostaram da ideia. Estamos interessados em desinteresse. Interessa-nos bastante os mecanismos autênticos pelos quais um ser humano perde o interesse num continente psicológico. Não desinteresse à superfície. A pessoa pode se desinteressar por uma coisa só para se interessar imediatamente por outra a seguir que está no mesmo nível. Isso são desinteresses superficiais. Nós estamos desinteressados em como é que o indivíduo se desliga de um patamar. Então, ao momento em que ele perde o interesse realmente por esse mundo ligado ao terceiro raio, ao fogo de fricção, e ele consegue assistir em si próprio ao gradual dissolver-se da ilusão de que ele está vivo. E ele apercebe-se que a vida, peço desculpa, isto não existe em português, que a vida está viva. E aqui ele entrou na câmara da sabedoria. O indivíduo é levado durante muitas vidas ao longo daquilo que se chamava a câmara da ignorância até uma porta. A porta da câmara da ignorância é quando o indivíduo põe aquela primeira questão. O que é que eu sei? Nesse momento a porta abre-se e ele começa a entrar na câmara da sabedoria. Se ele quiser inventar aquela resposta socrática, eu só sei que nada sei, também é falso. Portanto, porque ele sabe uma série de coisas. Então ele tem que enfrentar essa porta. O que é que eu sei? O que é saber? O que é que são as relações de sujeito-objeto autênticas? O que é que estabelece? O que é que gera conhecimento autêntico? E nesse momento a porta da câmara da ignorância abre-se. Ele entra na câmara da sabedoria. A câmara da ignorância é caracterizada pelo terceiro raio. Atividade inteligente. Sabem que a atividade inteligente não é sabedoria. É atividade inteligente. Serve para fazer ligações bem conseguidas. E para manter o calor da personalidade. A câmara da sabedoria é regida pelo segundo raio. E
a grande qualidade da Câmara da Sabedoria é o silêncio. Se tivéssemos que encontrar um distintivo psicológico, é a sensação imaculada de estar nos braços da vida, em vez de andar a fazer pela vida, como na primeira Câmara. Na primeira Câmara, na Câmara da Ignorância, que é marcada muito pelo terceiro raio e pelos seus atributos, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo, a pessoa sente a intensa saturação cromática das experiências, sejam elas espirituais, culturais, filosóficas, intelectuais, humanas, afetivas. É lindo. É lindo. E em caso de dúvida, volta sempre para a Câmara da Ignorância, porque ali estão-se sempre a passar imensas coisas interessantes. Normalmente as pessoas associam esta Câmara àquele primeiro estágio das experiências e das vivências. É quando a pessoa já não tem mais espaço dentro de si, nem para experiências, nem para vivências, o que significa que ele é um indivíduo antigo, maduro e que perdeu a preocupação por se enriquecer. E também o fascínio monástico e fanático por se empobrecer. Perdeu as duas. Nesse momento ele pode atravessar este conduto aqui a caminho da Câmara da Sabedoria. A Câmara da Ignorância termina com um ato de inteligência. Eu não sei nada, provavelmente. Aí abriu-se a porta para a Câmara da Sabedoria. O que vem aqui atrás é aquilo a que muitos ambientes chamam as trevas exteriores. Que é onde caminham os indivíduos que ainda nem sequer são ignorantes. Ainda estão na fase anterior à ignorância. Porque este indivíduo, o indivíduo que vive na ignorância, isto já é uma ignorância a sério, já é uma ignorância com Y grande. Com I grande, quero dizer. Da Câmara da Ignorância, o indivíduo passa à Câmara da Sabedoria, que é uma Câmara magnética. Ora, é muito importante vocês sentirem a diferença entre inteligência e esta qualidade quente do terceiro raio, do fogo de fricção, de gerar uma atividade inteligente em todas as coisas e em nós. Distinguir inteligência de amor. No sentido em que amor tem sido a palavra humana para o ímã cósmico, para o magneto, para aquilo que atrai todas as coisas para si. A primeira câmara é dinâmica e uma das características da ignorância é o seu autodinamismo. Quando vocês estão perante uma ignorância de alta qualidade, aquilo não para. É fascinante. No tarot, a roda da fortuna tem um pouco a ver com isso. Quando vocês têm uma ignorância de alta qualidade, porque esta ignorância, à medida que tu vais te aproximando da segunda câmara, a ignorância aumenta de qualidade. Vocês sabem, não se trata de ser ignorante, trata-se de ser cada vez melhor ignorante. Há um momento em que o indivíduo diz: a minha ignorância não é suficientemente ignorante. E esse é o processo do filósofo. Qualquer filósofo entende o que nós estamos aqui a dizer. Esse é o processo da percepção da falência da linguagem. Esse é o processo da percepção da falência da ambição. Esse é o processo da percepção e da realização da falência da competição, da falência da ansiedade. Mas a segunda câmara é magnética, ela já não é tão dinâmica. E uma das qualidades do indivíduo que penetrou na segunda câmara é esse silêncio que se liberta de um ser que inverteu a fórmula, que percebeu que já não é ele que vive, mas é a vida que vive através dele. E que, portanto, ele passou da psicologia de a vida serve-me a mim para a psicologia de eu sirvo a vida.
Porque quando nós dizemos a minha vida, nós começamos a sentir os anos a passar. Nós entramos na psicologia de Adão e Eva. Começamos a sentir a erosão psicológica dos anos. Começamos a sentir a perca. Começamos a sentir a ansiedade pelo que não vivemos. Começamos a sentir as lacunas. Começamos a sentir os hiatos, aquilo que não está completo em nós. Começamos a sentir a insuficiência, ou se quiserem, a incompletude do nosso processo psicológico. Isso é o que acontece quando o indivíduo está na câmara da ignorância, que é uma câmara digna, porque as três são muito importantes. É o que acontece quando o indivíduo está na câmara da ignorância e sente a consequência de todo este modelo cognitivo de eu vivo. Eu vivo. Foi-me dada uma vida e agora eu tenho que vivê-la. E a vida nesse estágio parece adaptar-se ao formato do indivíduo. Se o indivíduo tem forma de pera, a vida fica com forma de pera. Se o indivíduo tem forma de cubo, a vida fica com forma de cubo. Se o indivíduo tem forma de galo de Barcelos, a vida fica com forma de galo de Barcelos, que é o que normalmente acontece. Há mais galos de Barcelos que peras. Mas a vida ganha a forma da tua psique, a vida ganha a forma da tua pessoa, a vida ganha a forma da tua pessoalidade. E é assim que deve ser na fase pré-iniciática, na fase, digamos, de preparação para as iniciações, em que o ser humano está a aprender a aperfeiçoar a sua ignorância, até se calar, que é quando a ignorância está no mais alto nível de aperfeiçoamento. Mas isto não é um calar de deixar de dar a sua opinião sobre o estado político de um país? Ou de reagir aos companheiros de quarto que deixaram o quarto todo desarrumado? Não é esse tipo de calar. Não é um calar no sentido de aceitar a autoridade de uma forma cega. Digamos, numa expressão, não é o calar medieval que todos nós conhecemos e não temos mais paciência para isso. É um calar pós-moderno, é um calar pós-tudo. Se nós não encontramos o fio de luz para este silêncio, para este calar, se nós não nos conseguimos calar, continuaremos indefinidamente na britadeira psicológica de alta qualidade da câmara da ignorância. É pelo silêncio que se sai da câmara da ignorância. Por mais respostas que o indivíduo obtenha às perguntas que ele próprio coloca nesta primeira câmara marcada pelo terceiro raio, ele vai conseguir sim um apaziguamento, para não dizer uma nutrição profunda da sua mente. Mente que é sagrada como é sagrado tudo mais. Ele vai conseguir, o que é fundamental, um equilíbrio psicoafetivo, sem o qual não adianta falarmos de espiritualidade profunda. É um perigo. É como pôr gasolina, é como pôr álcool numa ferida, mas aquele álcool que não, sabes, que só queima a ferida. À medida que ele vai refinando a sua ignorância, ele começa a sentir que passou para o nível do silêncio. Há um momento em que há uma quebra, e o silêncio que é verdadeiramente iniciático, portanto, eu pedia o favor, é muito importante que nós não tentemos ficar em silêncio. Nós podemos estar a dizer isto e de repente forma-se uma moda de silêncio. Não é a moda do silêncio, é a coisa mesmo. Não é para ficar tipo, pronto, agora é silêncio. Não. Vamos continuar a esbracejar e a gritar e a fazer Woodstocks o tempo todo. Mas o que se trata aqui é de realizar este ponto fundamental de que, a partir de um certo momento, isto é concomitante,
Tu passas de uma regência inicial. Nós temos 6 bilhões de habitantes no planeta e muito poucos estão na Câmara da Ignorância. Quinto. Nesta Câmara, onde o terceiro raio o fogo por fricção nos seus níveis cada vez mais altos vai começando a prepará-los para a sabedoria. É um longo processo. E quando o indivíduo descobre que não é, a vida não lhe foi dada, que isso não é possível, porque para a vida ser dada tem que haver dois. Aquele que dá e aquele que recebe. E não há dois. Neste nível não há dois. Então, quando o indivíduo percebe que a vida o atravessa, que ele é vivido, há um batismo da sua psique. E ele encontra o silêncio, se me permitem, infinito, que muitas pessoas traduzem como paz profunda. A paz é a transpiração psíquica de um ser que percebe que a vida o atravessa. E marca o momento em que eu deixo de querer que a vida me sirva, isto é, que ela ganhe a forma que eu tenho, e eu percebo que esse raio que me utiliza e que me habita terminou o seu tempo de se adaptar à minha forma. Agora sou eu que tenho que adquirir a forma que ele quer, a forma dele. E que as formas que eu possa criar são, se forem realmente impostas, são deformações em relação a essa forma perfeita que a vida quer me dar. No entanto, este processo, vá lá, de desestilização do indivíduo tem que conter todas as qualidades da forma que ele antes contactou. Quer dizer, a desestilização é feita num indivíduo que conheceu e praticou a estilização, a personalidade, os atributos de um ser muito, muito, muito diferenciado. E então ele entra na Câmara da Sabedoria. E quando tu entras na Câmara da Sabedoria, tu és um servidor da vida. Antes existia uma grande forma chamada John Smith e uma pequena chama que o indivíduo sentia, foi-me dado vida. Ainda por cima, durante anos, ele confunde vida com o fenómeno clínico de estar de pé e caminhar e comer. Ainda tinha isso. Com o fenómeno fisiológico de prana, de estar vitalizado. Mas depois, gradualmente, ele vai descobrindo que foi-lhe dada a vida, aparentemente. Então ele construiu estes atributos e não há como criticar isto, senão nós não estamos no plano do julgamento. Por mais que eu goste de julgar, eu sou uma pessoa que gosta de julgar, mas neste momento não consigo, porque a partir deste momento é difícil. Porque aqui, neste nível, o que é que tu vais dizer? O indivíduo um dia descobre que tem um ego, não foi ele que fez. O indivíduo descobre que tem um polegar oponível, ninguém te perguntou se querias ter um polegar oponível. É melhor nem continuar a falar do que o indivíduo descobre que tem, porque vai descobrindo que tem coisas que ninguém lhe perguntou se ele queria ter. E que essas coisas
estão ligadas ao mundo exterior. Que ele descobre que tem uma mente, ele descobre que tem necessidades, ele descobre que é um ser psicológico, afetivo e progressivo e não flashante. Que ele não é um flash, que ele é lento e gradual. E à medida que tu descobres isto, tu não tens outra saída. A vida vai ganhar, a vida que tu julgas que te foi dada, vai ganhando atributos, vai ganhando cores, vai ganhando adornos, vai ganhando modos. E é quando o indivíduo começa a conseguir olhar para os modos que a vida, digamos, a vida mascarou-se dele. E à medida que ele vai olhando para esses modos, à medida que ele percebe que ele é um truque, que ele é uma vestimenta, ele começa a ver a vestimenta pelo que ela é. Ele consegue ter uma visão super objetiva, não objetiva nem subjetiva, super objetiva, das suas idiosincrasias. E é aqui que se põe o problema da seriedade e da alegria. Porque se o indivíduo mergulhar nisto muito a sério, o processo é muito mais rápido. Mas perdem-se coisas. Se ele ficar no trickster e só na alegria e na joie de vivre, ele começa a se sentir angustiado. Porque não está a acompanhar o ritmo da revelação que lhe está a ser dada. E nesta fase em que um ser entra, quando ele começa a olhar para as suas sincrasias, quando ele começa a olhar para as suas formas, quando ele começa a rir de si próprio, não sei se sabem do que é que eu estou a falar, quando ele começa a ter um sentido de humor saudável em relação ao seu processo, como diziam os gregos, a tragédia é humana, a comédia é divina. Quando ele começa a ter essa consciência divina da comédia que ele é, mas isto tudo com muito cuidado, isto é como fazer iogurtes. Uma temperatura a menos, um grau a menos, um grau a mais e tu estragas o iogurte. Isto é uma coisa muito séria. Ver-se, enxergar-se, é uma coisa séria. Como vocês sabem, é mais fácil ver o outro. Parece que o olho foi feito para isso. Mas ver-se, que é disso que estamos aqui a falar, sair da câmara da ignorância é ver-se. Ver-se, enxergar-se como um outro, ver-se ao espelho e ser super objetivo, dizer, mas quem é que tu julgas que és? Mas o que é que tu andas a fazer? It's not gonna stop until you wise up. A dor não vai passar enquanto não... Essa é uma música do Magnolia. It's not gonna stop until you wise up. Bem, tu tens que te ver. Se tu não te vês, o indivíduo fica em círculos porque esta câmara da ignorância tem 3 níveis. Tem uma ignorância inicial, tem uma ignorância de transição e já tem uma ignorância a apontar para a sabedoria. A ignorância que aponta para a sabedoria é uma coisa raríssima. É como o azeite. Tens o extra, tens o virgem e tens o extra virgem. Ver-se é um assunto mesmo sério. É o assunto sério. E à medida que o indivíduo se vê, quanto melhor ele se vê, há um momento em que tu percebes que és uma máscara. Não no sentido negativo do termo, no sentido sagrado do termo, mas uma máscara ritual, uma máscara planetária, que a vida infinita, que um raio da vida infinita gerou. E pode-se dizer, então, mas isso é um bocadinho violento. Porque é violento se tu tentares arrancar a máscara. É violento se nós formos vitimizados por um daqueles gurus que usam estas verdades para arrancar a máscara às pessoas e depois para as usarem descarnadas. Não sei se sabem do que é que eu estou aqui a falar. É violento se a pessoa for ambiciosa e tentar arrancar a máscara. E nós estamos aqui a falar de um processo
de ver-se super objetivo. O universo não perdeu a sua beleza só porque a física já vai no nível subatómico do seu estudo. Quando tu entras na Câmara da Sabedoria, nasce aquele silêncio central que banha tudo o que tu dizes. Tu tornas-te um ser mântrico. A tua linguagem gestual vai se tornando um mudra. Tu comunicas pelo que és. Porque deu-se a inversão. Antes havia aquele veículo enorme com uma sensação subjetiva de vida. Mas quando o indivíduo entra na Câmara de Sabedoria, o que existe é uma grande chama, que é a vida, com uma pequenina pessoa lá dentro. Conseguem sentir esta inversão? Na primeira, a vida adapta-se à forma, a vida adapta-se a ti. E se não fosse a vida, tu não conseguias chegar ao shopping. E se não fosse a vida, tu não conseguias entrar na Bershka. O indivíduo tem que dar graças à vida por ter conseguido entrar na Bershka, porque podia cair para o lado ali no... Não seria o primeiro. E de vez em tu vais a caminho da Bershka e cais para o lado. Vais a caminho do Hugo Boss e cais para o lado. Não seria o primeiro. A vida, é como se a vida dissesse... Portanto, se a vida te permite fazer as coisas, repara como ela se adapta ao indivíduo, como ela faz o que tu queres. Não é essa a ilusão que nós temos? Ó vida, agora vou ali. E a vida lá vai contigo como uma enfermeira, como um nurturing, como uma... ali, digamos, a aturar-nos, e o indivíduo vai para ali, depois vai para ali, depois volta, depois ainda vai ali, depois faz aquilo, e a vida ali, por trás, à espera. Esse é o estágio de ignorância. Este estágio tem muitos níveis. Quando o indivíduo consegue começar a perceber a dádiva que lhe foi dada, a ilusão continua. De que a ilusão, eu não gosto muito da expressão ilusão, porque é uma expressão abusada nos anos 60, e nos anos 70 e nos anos 80, em que não se conseguia entrar num ambiente de aprofundamento espiritual onde tivesse lá a palavra ilusão. O indivíduo ficava tonto, que do que ele fazia era uma ilusão. Essa é uma palavra perigosa. A impressão subjetiva que ele tinha era a de que a vida ia com ele. Ia com ele e estava ali para o servir. É como se Deus te desse um tempo. E tu vais por aí. E havia uma relação entre vida e tempo. Tempo de vida. Não há tempo de vida. Bom, mas vamos mais devagar. Então tu tinhas esta sensação de estares a ser servido constantemente com esse elixir. Todos os dias, o indivíduo bebia aquilo e ia viver. E depois aquilo esgotava-se, ele bebia mais, porque no dia seguinte vem mais, vocês vão reparar que normalmente acordam de manhã. Então tinha mais elixir e o indivíduo vai, ele está constantemente carregado. E essa vida, figurativamente, é como se tivesses um gigante de idiosincrasias com uma chama a pulsar lá dentro. A chama alimenta as idiosincrasias. A chama permite as idiosincrasias. A chama permite as características individuais. A chama permite até as características que eles julgam que são individuais e que são só automatismos que ele herdou do meio ambiente e do meio social em que nasceu. Aquelas pessoas dizem, eu sou assim. E a forma como dizem eu sou assim é igual à de milhões de pessoas. Portanto, não são nada assim. Bom, e há um momento em que se dá esta mutação, em que a pessoa percebe que não é ele que contém a vida, é a vida que o contém a ele. Ele não vive, ele está a ser vivido. E é nesse momento que a grande chama da vida irrompe para além da forma. E ele tende a diminuir. Nota bem, porque isto é mesmo quase uma definição de iniciação, uma definição geral de iniciação.
ele tende a diminuir e a vida nele tende a aumentar. E quando tu entras na câmara da sabedoria, tu finalmente podes dizer: eu sou vivido. E a minha personalidade está ao serviço da vida. Antes era a vida que estava ao serviço da personalidade. A minha personalidade está ao serviço da vida. Isto é o desenvolvimento orgânico de uma série de coisas bem feitas antes. E depois, um dia, ele sai da Câmara da Sabedoria e entra naquilo que se pode chamar a Câmara da Vida. E esta Câmara da Vida é regida pelo primeiro raio, que é a própria vida, e aqui acontece uma coisa incrível. A coisa. Na primeira, ele diz: eu vivo. Foi-me dado e eu vivo. Eu peço desculpa de estar a usar a mesma palavra milhões de vezes, mas hoje é assim. Na primeira, ele diz: eu vivo. Na segunda, ele diz: eu sou vivido pela vida. Na terceira câmara, regida pelo primeiro raio, ele diz, e é isto que o Islão chama suprema identificação, ele diz, como Jesus disse: eu sou a vida. Acabou. Já não se trata de eu vivo, eu sou vivido, ficou tudo para trás. Aí ele pode até voltar ao princípio. Pode parecer um tolo a dançar com os vendedores de castanhas à saída da Praça de Touros. Melhor não fazer muito. Mas não, isto é muito importante. O que é que eu quero dizer com muito importante? Não é o que eu estou a dizer que é muito importante. Se estas coisas já vêm assim, é porque nós estamos prontas para ouvi-las. É isso que é importante. São vocês que são importantes na medida em que estamos a possibilitar. Vocês devem ser importantes porque estamos a dizer isto. Eu vivo. Estágio de fricção. Eu sou vivido pela vida. Não é pelo prana, é pela vida. Estágio solar. Eu sou a vida. Estágio radioativo ou estágio radiante. Quando um ser consegue chegar a esse ponto em que afirma eu sou a vida, quando ele é levado a esse ponto, o que é que vocês acham que se passa nesse momento? O que é que se passa? Quando nós tentamos dar o máximo de nomenclaturas e termos e definições para o nosso processo psicológico que está por trás do átomo humano e do estudo que vamos fazer da astrologia e tarot e de psicologia junguiana, etc., é para que a pessoa tenha bases muito sólidas onde pôr o pé para se deixar atravessar pela vida. Esta noção, eu sou a vida, implica a comunhão da consciência criada com a consciência incriada.
E vocês têm as duas consciências dentro de vocês. Nós temos as duas consciências cá dentro. Temos uma consciência criada, que é dependente dos neurónios, em grande parte. É dependente do estágio de desenvolvimento do nosso cérebro. E é dependente do quão da nossa consciência é banhada no sangue do amor e da compaixão, que não estão no cérebro, mas no coração. Quanto do nosso pensamento é banhado nesse cálice, que é o sangue, se quiserem, do amor e da compaixão. E a consciência criada recebe muitas vezes o nome de consciência emergente, porque ela expande em função, em grande parte, das ações da pessoa, das escolhas, do banhar o pensamento no coração, da qualidade vibracional do cérebro, do tipo de pancadas que a pessoa dá ou não ao seu cérebro. Depende, olha, assim como uma chama depende da vela, a consciência criada depende de todo o estado psicofisiológico, biológico, cognitivo, comportamental. Como? Isso é a questão da consciência criada. Só que vocês não são só seres criados, como é óbvio desde o princípio deste encontro. Vocês são seres criados e seres incriados. No céu vocês não foram criados, vocês só foram criados na terra. No céu vocês foram gerados. E são no céu, no núcleo celeste do vosso ser, é consubstancial ao Pai. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Se por vocês todas as coisas foram feitas, isso agora está à discussão. Mas uma parte do credo aplica-se não só a Jesus, quer dizer, aos avatares de Vishnu, mas aplica-se seriamente a vocês. Na medida em que cada um de nós tem um núcleo de ser, um núcleo real, pulsante, concreto no plano dele. Neste aqui, no plano dele, que é gerado, incriado, consubstancial ao Pai. Nós temos este nível alfa, que é como uma chama que se dirige para ômega, e temos um nível ômega, que é como uma chama que se dirige para alfa. Então, nós somos um casamento. Um dia nós vamos descobrir que a palavra sexo, a uma escala cósmica, designa basicamente a união dentro de vocês entre o céu e a terra. A metamorfose que vocês observam em Saint-Germain, em Moria, nos comandos, em Serafis Bey, em Maria, nos Mestres Ascensos, é que esses seres viveram este processo de se deixar tracionar pela vida, e a vida foi fazendo o peeling das várias máscaras. Só a vida pode retirar uma máscara em nós. Eu não alinharia muito com o Dom Juan do Carlos Castanheda. O que não quer dizer que não haja coisas para aprender com os Dons Juans dos Carlos Castanhedas. Mas só a vida, porque a natureza dos rebites com que as máscaras que a vida nos impôs,
a natureza desses rebites é uma coisa séria. Tu não podes arrancar a máscara sob o perigo de danificar todo o sistema. Não sei se me faço entender. Então, este processo de desmascarar a vida, o Islão chama claramente de Unveiling of God in Man. Assim, tu corre. É direto. O desvelar de Allah no homem. Vejam bem a promessa islâmica. Primeiro dá-te na cabeça e diz que tu não és nada e só Allah é que existe, e obediência, obediência, obediência. Eu não estou interessado aqui nas versões fanáticas ou paranoicas do Islão. Estou no Islão doutrinal, neste momento. Primeiro dá-te na cabeça e tu és uma lua, e és uma lua, e és uma lua, e a bandeira com uma lua, e tu és uma lua, e não passas de uma lua, és um passivo, és um receptivo, não és nada. É como se fosses, digamos, o Islão, do ponto de vista espiritual, é muito parecido com ir para os United States Marines, em que tu chegas lá no primeiro dia e tens a sensação que não és nada, és uma minhoca. E, primeiro, és reduzido a nada. Que é para o indivíduo ter a certeza que chegou ao fim da câmara da ignorância. E só há um profeta, e só há um Deus, e não há 3, nem 7, porque isto aqui não é o cristianismo, e isto aqui não é o Zoro... Não estamos no Irão, não é Zoroastro, não há nada 7, nem 9, nem 3, só há um. Allah, Allah. E tu começas a ficar quietinho. Se tu percebes o que estão ali a passar, tu ficas quieto. Porquê é que ficas quieto? Porque eles estão-te a tentar puxar para a câmara da sabedoria. Não sei se bem ou mal. Mas depois de tu teres sido reduzido a isso, ou ampliado a isso, escolhe, podes ser reduzido ou ampliado, depende do ponto de vista, então finalmente começa-te a dizer, estão aqui os 99 nomes de Allah. E para tu repetires. O misericordioso, o amante, o perfumado, o adorável, o justiceiro, o que distribui as riquezas. Todos são os 99 nomes. E é-te dito que são como uma escada. E à medida que tu vais dizendo os nomes, que há um dia em que o nome de Allah fica impresso na tua alma, para sempre. E esses vários estágios é o que eles chamam estações. Ou kutub. E à medida que tu vais te firmando nessas estações, a última permite aquilo a que o Islão chama suprema identificação. Que é quando o indivíduo diz: eu sou a vida. É aquele último estágio. Em que ele, ao repetir o último nome de Allah, ele extingue-se como uma consciência individual. Pessoalmente acho que não se extingue, por isso é que eu não sou... Estou a falar de mim, peço desculpa. Eu não sou muçulmano, sou cristão. Mas do ponto de vista muçulmano, a ideia é que ele extingue-se completamente e só fica Allah. Ou se quiser, sim. Então, no primeiro estágio, a câmara da ignorância, o que predomina é a necessidade de contraste. Se a pessoa a pessoa sente-se a si própria através dos nãos que diz, através dos contrastes, através das diferenças. Quanto mais contraste, quanto mais diferença, pensem na gastronomia. A gastronomia é feita de contrastes. Quanto mais fricção, quanto mais energia de troca, mais o indivíduo sente a chama da vida em si. E a pessoa diz com toda a dignidade: preciso de ir viver. Preciso de viver. Isto é bem o ponto de um ser que acha e que sente que a vida lhe foi dada.
e ele não quer desperdiçá-la. Ele quer colori-la, quer senti-la, quer ter experiências e vivências e o que for preciso. Até que há um momento em que tu começas a sentir que a chama da vida é maior do que tu. E que por mais que tu te agigantes, tu nunca vais ser do tamanho da chama da vida. É o momento em que o indivíduo entrega-se à vida, em vez de tentar fazer com a vida o que ele quer. Não sei se me faço entender. Antes, ele é enorme. Tem imensos planos. Ele tem listas de coisas para fazer. E tem todo um technicolor dentro da cabeça dele. Vá-se lá saber o quê. Ele tem um monte... É um universo. E pode-se dizer, então e a ambição? A ambição humana é para destruir? Não, a ambição humana é fundamental. Ela é a força da chama ascendente. Mas o iniciado é um indivíduo que encontrou esse ponto silencioso. E eu acho que vocês sabem do que é que estamos a falar. Em que o incriado dentro dele, que é celeste, e a sua chama consciencial ascendente, criada, se encontram. Esse é o ponto do novo homem. O iniciado. Tu ficas ali quietinha, quieto, e sentes a comutação. Uma parte da consciência criada entrega-se. Outra parte da consciência incriada desce. E outra entrega-se. E outra desce. E outra entrega-se. E outra desce. E quando isto acontece no silêncio da contemplação profunda, estamos aqui em plena Teresa d'Ávila, em que a oração já não tem palavras, em que já não há diálogo com o divino. Claro que tu podes sempre ter um diálogo com o divino. Tudo está em aberto. Estou a falar-vos do centro da experiência. Nós estamos a tentar focar o centro da experiência. E estamos a ilustrar e a dar referências para não ficarmos místicos, para compreendermos o que está a passar. Tu vais deixando a consciência de ti escoar-se por aquela passagem. Oração e orifício têm a mesma etimologia. Tu deixas de passar por ali e a consciência incriada passa para o lado de cá. E dói muito. Dói, sabes porquê? Porque quanto mais colorida e deformada, intensificada e abstrusa for a formação cá em baixo da personalidade, mais aquilo que vem de cima, que é como um raio laser que não tem um átimo de desvio em relação ao plano divino. Sabes porque tu quando estás uma coisa que não tem um átomo de desvio, um átimo de desvio, não tem lapso. Antigamente, na Idade Média, usava-se o símbolo da espada para representar esta energia de primeiro raio. O indivíduo começa esta comutação entre a consciência incriada nele, que está disponível. Vocês têm uma consciência incriada, um orvalho. A tradição judaica gosta de chamar a estas coisas o orvalho, a chuva de Metatron, a descida iódica, os iodos que descem sobre ti. Mas isto é real, é concreto, lá no seu plano. Quando essa consciência incriada desce, e desce, ela então tem a autorização para tirar a primeira máscara. Se tu tentares, no fundo o homem da máscara de ferro somos todos nós. Se tu tentares tirá-la por ti, danger.
Eu não estou a dizer que não é possível. Mas só o faço por interesse, digamos, antológico. É uma questão de antologia dizer que é possível o indivíduo ir lá, tim, 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 e arrancar a máscara. O que é que te adianta arrancares a máscara se tu não tens um coeficiente de oração correspondente? Ficas sem psique, ficas sem estrutura psicológica, andas em carne viva por aí. Sabes que as pessoas que brincam com as máscaras do ser vão parar não sei onde. Porque quem vai tirando é o divino. Foi o divino que pôs. É o divino que tira.